Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais esse bloco da parte de Direito Constitucional. Falaremos aqui a respeito dos três poderes, começando pelo Legislativo. Esse talvez seja um dos maiores capítulos que nós temos na Constituição, dos maiores títulos, melhor dizendo, que nós temos na Constituição e um dos mais importantes, um dos elementos que mais são reincidentes na sua prova. Então, chamaremos atenção para alguns detalhes aqui ao longo da explicação e depois você complementa a sua preparação com o material de apoio que eu caprichei lá com vários detalhezinhos alinhados com aquilo que foi exigido na prova da OAB recentemente. Começamos a nossa aula de hoje falando a respeito do histórico desenvolvimento do poder soberano. Quando nós pensamos isso, nós pensamos a primeira origem, a primeira manifestação do poder soberano, que foi o Estado absolutista, né? O Estado absolutista que concebia uma certa compreensão de soberania que era una e indivisível. Então, se a soberania é una e indivisível, ela não pode se fragmentar em poder legislativo, judiciário, executivo, por exemplo. Ela precisa ser compreendida, ser exercida, sempre tendo como referência uma figura. Aí nasce o rei ou o imperador, né? No Brasil nós tivemos a Constituição de 1824, que previa a figura do imperador, e o imperador não era responsável pelos atos que praticava. Então, eventualmente, a lei era editada, até havia possibilidade de existir um certo poder legislador em partes, mas essa lei produzida pelo poder legislativo, por exemplo, naquele contexto histórico, não vinculava as decisões do monarca. Nem mesmo ele respondia por qualquer prática de crime, por exemplo, ou mesmo na seara da responsabilidade civil. Perfeito? Então, essa é a primeira dimensão. Quando que muda? Muda no contexto da Revolução Inglesa, com a publicação do segundo Tratado do Governo Civil de um autor chamado John Locke, que você vai ter acesso a uma aula específica sobre esse autor lá em filosofia. O que o Locke contribuiu para essa reflexão do poder? A obra de Locke é uma das primeiras que fala sobre um conceito chamado Rule of Law, né? O Estado de Direito, o controle pela lei. O controle do que pela lei? Da política, do poder político. Então, a partir desse contexto, o poder legislativo se sobrepõe ao exercício do poder político por excelência, que é o poder executivo. Na proposta de Locke, não havia a existência de um poder judiciário autônomo. Então havia só dois poderes, o legislativo e o executivo. E o judiciário está onde? Está inserido dentro das funções do poder executivo dentro dessa proposta, beleza? Então o que eu gostaria que você lembrasse é que dentro dessa referência, a segunda fase, previa a existência de dois poderes, ou duas funções de soberania, sendo que o poder legislativo se sobrepunha ao executivo. Na terceira fase, nós temos o famoso Montesquieu, com o espírito das leis, que defende a existência de três poderes. Ele fala, olha, o poder judiciário precisa ser autônomo, não pode ficar ali nas barbas do poder executivo. Ele precisa ganhar um grau de autonomia próprio, né, e concorrer em pé de igualdade com os demais poderes. É o mesmo autor que fala sobre o juiz boca da lei, aquele que não pensa, não reflete a lei, não a interpreta, apenas a aplica, né? Dentro dessa concepção, a aplicação ia ser diferente de interpretação. E ele então não molda o rigor da lei ou eventualmente atenua a sua aplicação, né? Só aplica, mas era um poder judiciário autônomo. Montesquieu é o autor que fala sobre a existência de três poderes. E aí, na sequência, ainda a gente tem a figura do Benjamin Constant. Benjamin Constant fala sobre a necessidade de um poder moderador, um poder que eventualmente vai regular os atritos que podem nascer das relações entre os três poderes e, portanto, se coloca como uma espécie de controle, né? A gente pode pensar que esse poder moderador seria uma espécie de plástico bolha, de proteção aos atritos gerados pelos três poderes, pelas interações dos três poderes. Então, em síntese, num primeiro momento, no Estado absolutista, a soberania é considerada absoluta, una, indivisível, não existe essa subdivisão da estruturação dos poderes. Depois vem a obra do John Locke, que fala em bipartição de poderes. Montesquieu fala sobre tripartição e Benjamin Constant fala sobre a existência de um quarto poder, poder moderador, que é o que aparece na Constituição de 1824 também, ok? Seguimos, então, os nossos estudos aqui com a organização do Poder Legislativo. Quando a gente fala isso, o Poder Legislativo Federal, ele é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele se decompõe aqui entre Senado Federal,
mais Câmara dos Deputados, beleza? Então, sempre que aparecer Congresso Nacional, nós estamos falando da composição resultante do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Em relação ao Congresso Nacional, o que a gente tem para dizer a respeito dele? As competências dele, olha lá, no artigo 48, nós temos aqui as competências que têm participação, que exigem a sanção, o consentimento do presidente da República. Então, exemplos dessas competências. Por exemplo, quando ele vai legislar a respeito do sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, precisa da participação do presidente da República com a sanção. Quando vai legislar a respeito do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado, também aqui vai exigir a participação e sanção do presidente da República, beleza? Coloquei aqui alguns exemplos, tem vários incisos lá no artigo 48 de referência. Depois aparece no artigo 49, onde há a competência exclusiva do Congresso Nacional. Exclusiva porque exclui a participação de outros poderes, né? Então aqui o presidente não precisa atuar. Então o que cabe ao Congresso Nacional? Resolver só ele mesmo, sem a participação do presidente da República. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar, e autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias. Então aqui são competências, são decisões que somente o Congresso eventualmente vai poder atuar, né? Como que se compõe a mesa diretora? Pessoal, o Congresso Nacional tem uma mesa diretora, o Senado tem uma mesa diretora, a Câmara tem uma mesa diretora, beleza? Mesa diretora é o órgão que dirige, que organiza cada uma dessas casas, perfeito? Então, a estrutura, o nome dos cargos da mesa diretora são exatamente os mesmos para as três casas. O que muda é naturalmente a composição de cada uma das mesas diretoras. Então, eu coloquei aqui o modelo do Congresso Nacional e a gente vai estender essa compreensão para as demais casas, para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, perfeito? Então vamos ver aqui o esqueminha que a gente montou. Olha só, a mesa diretora do Congresso Nacional é composta pelo presidente, e o presidente vai ser necessariamente o presidente do Senado Federal, ok? Então eu estou dizendo o seguinte para vocês, sempre o presidente do Congresso Nacional vai ser o presidente do Senado Federal. A primeira vice-presidência é ocupada sempre pelo primeiro vice-presidente da Câmara, então atenção, tá? A gente vai fazer como se fosse uma lasanha. Eu pego um cargo do Senado, um cargo da Câmara, um cargo do Senado, um cargo da Câmara, um cargo do Senado, um cargo da Câmara, perfeito? E isso aqui quer dizer o seguinte, cuidado, porque o presidente da Câmara dos Deputados não compõe a mesa diretora do Congresso Nacional, perfeito? Ele não vai ser o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional. Quem vai ocupar a primeira vice-presidência do Congresso Nacional vai ser sempre o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, quando eu vou fazendo essa composição, eu sempre pego o mesmo cargo. Então, eu começo com o presidente do Senado, vai ser o presidente. Eu começo com o presidente do Congresso, vai ser o presidente do Senado. Eu começo com o primeiro, na sequência eu tenho o primeiro vice-presidente do Congresso, que vai ser o primeiro vice-presidente da Câmara. O segundo vice-presidente do Congresso vai ser o segundo vice-presidente do Senado. E assim respectivamente, perfeito? Então eu já deixei até aqui alternadinho com as cores, olha, né? O verde do piso verde do carpê verde que tem na Câmara e o azul do carpê azul que tem no Senado. Então, o presidente do Senado vai ser o presidente do Congresso, o primeiro vice-presidente da Câmara do Congresso vai ser o primeiro vice-presidente da Câmara, o segundo vice-presidente do Congresso vai ser o segundo vice-presidente do Senado, e aí o primeiro secretário da Câmara, o segundo secretário do Senado, o terceiro secretário da Câmara e o quarto secretário do Senado. Então sempre em ordem de alternância, beleza? O nome dos cargos não muda, eu poderia pegar exatamente esse slide e transferi-lo para a descrição da mesa diretora da Câmara e poderia pensar a descrição da mesa diretora do Senado com os mesmos cargos, ok? Probleminha só, às vezes a confusão se estabelece quando a gente pensa que é a mesa diretora do Congresso. Então a mesa diretora do Congresso é sempre alternada. Na sequência a gente tem aqui a referência sobre o Senado Federal. A gente encerrou o ciclo do Congresso Nacional e agora
partimos para o Senado Federal. Parte das competências, o que o Senado Federal faz, até para a gente ajudar a distinguir aí na nossa cabeça a diferença entre Câmara e Senado, né? Parte das competências está ali no artigo 52. 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Pessoal, crime de responsabilidade, tá? Crime comum, eventualmente aqui vai para o STF, perfeito? 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Congresso Nacional, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. E 3, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição. Então, quando o presidente nomeia o magistrado, passa pelo Senado, é o caso, por exemplo, do STF, né? Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República, C, governador de território, D, presidente e diretores do Banco Central, E, Procurador-Geral da República e F, titulares de outros cargos que a lei determinar. Então, o Senado acaba sendo um filtro, né, o controle político das indicações do presidente da República. Vou falar um pouquinho sobre os membros aqui do Senado. Então, quem compõe o Senado são os senadores, eles são representantes do Estado e do Distrito Federal. O Distrito Federal, então, tem uma cota de senadores. Qual cota? 3 por unidade da federação. Repare bem, como os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal, e não do povo brasileiro, eles são representantes das unidades federativas, ok? Dos estados e do Distrito Federal, e não do povo. Por causa disso, não importa se um estado tem muito povo ou pouco povo, tá? Muito eleitor, pouco eleitor. Nada disso vai importar. Importa que ele é um estado. Se ele for um estado, ele tem direito à cota que cada estado tem, que é de 3 senadores. Então, se a gente pega o Distrito Federal, que é pequenininho, só aquele quadradinho no meio do mapa do Brasil, quantos senadores ele vai ter? Ele vai ter direito a 3, beleza? Se a gente pega o estado do Amapá ou de Roraima, que tem baixa densidade demográfica, 3. Se a gente pega o estado de São Paulo, que é o mais populoso do país, quantos senadores tem? 3. Então, não oscila de acordo com a população. São eleitos pelo princípio majoritário, que a gente já comentou nas aulas anteriores, então, por maioria simples. O mandato é de 8 anos e se elegem ainda 2 suplentes, que é o banco de reservas, né? Se o titular se contunde ou não pode jogar, o suplente o substitui. Tem o primeiro suplente e o segundo suplente. Já na Câmara dos Deputados, as competências elas estão previstas aqui no artigo 51. Aí, exemplos de competências próprias da Câmara é autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente. Então veja o verbo, né? Autorizar. Quem processa e julga é o Senado. A Câmara autoriza. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. E 3. Elaborar seu regimento interno. Então são exemplos de competências aqui próprias da Câmara de Deputados. Os membros da Câmara são os deputados federais, o mandato é de 4 anos, o senador era de 8, o mandato de deputado é de 4, são eleitos pelo sistema proporcional, lá no Senado era majoritário. Aqui a quantidade oscila de acordo com a população de cada estado, tá? Então o mínimo de deputados que o estado terá é de 8 e o máximo é de 70, sempre oscilando, então São Paulo vai ter 70 e estados com baixa densidade demográfica terão no mínimo 8. Se existir algum território, que não existe hoje, pessoal, vai ter direito a 4 por território, 4 deputados por território. Território tem direito a senador? Não, não tem, porque ele não é ente federativo, ok? Então o Senado é federal porque é o espaço de representação dos entes federativos. Tudo bem? Então nós seguimos aqui a aula falando sobre comissões. Pessoal, quando a gente fala sobre comissões, nós estamos pensando em um grupo de parlamentares. Pode ser um grupo de senadores, pode ser um grupo de deputados, mas é ali que basicamente o trabalho ocorre, né, no dia a dia das casas legislativas, e aí quando for necessário as casas se juntam na sequência. Mas o dia a dia da casa ali, o trabalho mesmo, né, que ocorre, o trabalho mais pesado ocorre nas comissões. Então, o que a gente tem para falar sobre elas? As comissões têm poder de convocação de qualquer servidor do executivo abaixo do presidente da República. O presidente da República em si não pode ser convocado. Convocado implica aqui alguma obrigatoriedade. Eventualmente pode ser até convidado, pode aparecer de forma espontânea, mas nada que vincule. Senão a gente estaria dizendo que o poder legislativo se coloca acima do executivo e violaria a independência dos poderes, ok? Ela também pode solicitar as informações
que entender, né, as comissões podem solicitar as informações que entenderem por necessário para a fiscalização por escrito. E aí, se há um ato convocatório de um ministro, por exemplo, ou eventualmente essas informações por escrito não são apresentadas, esse ministro, por exemplo, implicou em crime de responsabilidade, ok? Na sequência aqui a gente tem as referências cronológicas. Tá? Pessoal, para a gente poder entender isso, eu quero que você se lembre, se você não está na graduação agora, gostaria que você se lembrasse da época que você estava estudando, e se você está concluindo agora vai ficar até mais fácil. Então, quando a gente começa a estudar, tem lá o ano letivo, né? Aí o ano letivo já tem todas as aulas previstas, segunda a sexta, por exemplo, lá no final, às vezes tem as práticas que ocorrem no sábado, né, aos sábados, mas já tem tudo previsto. Então, imaginem que no parlamento também tem tudo isso previsto. A primeira nomenclatura que eu gostaria de expor aqui é a expressão sessão. Sempre que aparecer a palavra sessão desacompanhada de qualquer outro nome, desacompanhada de qualquer outro substantivo, adjetivo, nós temos aqui uma reunião. É como se fosse uma aula, beleza? Essas aulas, elas podem ser regulares, podem ser aquelas previstas, né? Por exemplo, se você estuda à noite, vai ter aulas todas as noites. Eventualmente, se algum professor precisa repor a aula, se tem muito conteúdo para uma prova, é possível que o pessoal se reúna, faça uma aula sábado à tarde, por exemplo, né, para estudar, para se preparar para uma prova. Uma aula que não estava programada. Então, se a gente transfere essa metáfora para o mundo parlamentar, as sessões, as reuniões que estão programadas no regimento interno são chamadas de reuniões ordinárias, são aquelas aulas já programadas. E aquelas que são necessárias por acúmulo de trabalho, por exemplo, nossa, hoje tem uma pauta muito polêmica que vai se estender até tarde da noite. Aí se convoca uma sessão extraordinária. Então, uma sessão extra, perfeito? Uma reunião extra. Então, quando a gente faz esse paralelo, nós temos ali que a sessão pode se dividir em ordinária e extraordinária. A ordinária é aquela que está prevista pelo regimento interno e a extraordinária é aquela que se faz necessária por acréscimo, beleza? Para circunstâncias especiais como o acúmulo de trabalho. Então esse é o primeiro item, sessão, aqui quer dizer reunião. Agora pode ser que apareça essa expressão aqui, ó, sessão legislativa. Sessão legislativa corresponde ao ano letivo, se a gente continua com o nosso paralelo. Começa lá por fevereiro, termina no final de novembro, início de dezembro, depende se a gente pega exame ou não, mas os parlamentares também têm um período já determinado. Eles começam o seu ano letivo, ou o ano parlamentar propriamente dito, ali no dia 2 de fevereiro. Trabalha, vai até dia 17 de julho, aí dá uma pausa, umas férias, igual a gente tem férias no meio do ano, e depois retoma dia 1º de agosto e segue até o dia 22 de dezembro, beleza? Essas datas todas estão previstas ali no artigo 57 da Constituição. Então, começa a sessão legislativa normal, a ordinária, dia 2 de fevereiro, vai até dia 17 de julho, depois retoma dia 1º de agosto e vai até dia 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa ordinária. E se precisar trabalhar nas férias? Às vezes a gente também precisa, faz lá uma DP, faz a parte dos exames, por exemplo, que é quase um extra, né? Se passa regular, tudo bem, já entra com as férias ali no final das provas normais. Então, se acontecer de ter uma demanda extra, aí a gente pode chamar uma sessão legislativa extraordinária, que é essa que ocorre ali no período que seria de recesso parlamentar, beleza? Então, quando não está compreendido nesse intervalo de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro, tudo que não está compreendido nesse intervalo corresponde à sessão legislativa extraordinária, perfeito? E se está dentro do intervalo, sessão legislativa ordinária. E na sequência, nós temos aqui a última referência de tempo, que é a legislatura. A legislatura corresponde a um período de 4 anos, contados do início de cada sessão legislativa. Então, normalmente a gente conta o ano a partir de 1º de janeiro, beleza? Só que o ano dos parlamentares começa a ser contado no dia 2 de fevereiro, que é quando começa a sessão legislativa respectiva. Então, o 1º de janeiro deles vira dia 2 de fevereiro. É só essa referência que muda. Aí eu conto 4 anos considerando a partir de 2 de fevereiro. Então, em síntese, sessão é uma reunião, pode ser ordinária ou extraordinária. Sessão legislativa é o período, né, do ano destinado à atividade parlamentar, pode ser ordinária ou extraordinária, então via regular ou nas férias, no recesso parlamentar, e a legislatura corresponde ao período de 4 anos. Perfeito? Continuamos agora o nosso próximo tópico sobre o Estatuto dos Congressistas. Então, eles têm imunidade material, que os isenta em relação aos seus votos, às suas opiniões, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. Né? É claro, pessoal, atos relacionados
ao exercício do mandato. Beleza? Então, se houver uma briga de trânsito lá e o parlamentar xingar, agredir verbalmente alguém, né, ele pode ser eventualmente processado, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, sem problema nenhum. No entanto, tudo aquilo que ele disser, por exemplo, no púlpito de uma das casas legislativas, né, na tribuna, melhor dizendo, de uma das casas legislativas, não vai ser responsabilizado em relação àquilo, beleza? A imunidade formal diz respeito à prisão e sobre o processo, que eventualmente tratar aqui dos parlamentares, previsto no artigo 53, parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, cuidado com essa expressãozinha que às vezes muda, né? Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É possível que a própria casa relaxe a prisão nesse caso, né? Mas, via de regra, então, não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Já em relação ao processo, o que se concede? Recebida a denúncia contra senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, veja, a denúncia pode ser recebida e, se ninguém fizer nada, o processo continua. No entanto, é possível que a Casa Legislativa suste quer dizer, suspenda o andamento da ação por manifestação da maioria de seus membros, né? Então, quando aparece essa expressão, maioria de seus membros, a gente está pensando em maioria absoluta. Também, ainda em relação à imunidade material, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Então, o STF diz, olha, Casa Legislativa, né, Câmara ou Senado, nós recebemos a denúncia contra um parlamentar seu, você gostaria de sustar? E aí o prazo para se manifestar em relação a isso de 45 dias a partir do recebimento pela mesa diretora dessa comunicação. E aí, se eu suspendo, também se suspende a prescrição do ilícito. Ok? Existe aqui ainda o foro por prerrogativa de função, que é uma outra proteção que se tem. Pessoal, em relação ao foro por prerrogativa de função, aquele foro privilegiado que normalmente a gente escuta falar no noticiário, tem uma leitura muito própria que foi atribuída pelo STF, né? O foro está previsto ali no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, só que quando a gente faz aquela leitura, a gente precisa fazer a leitura da jurisprudência do STF. Eu peguei só o cerne da decisão para a gente poder destacar isso aqui e você lembrar na hora da prova. Olha só, seguintes teses fixadas pela jurisprudência do STF em relação ao foro por prerrogativa de função. 1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, beleza? Então, 2 requisitos aqui, tem que ser cronológico, tem que ser durante o exercício do mandato e funcional, tem que estar relacionado às funções do mandato, não pode ser crime não relacionado. Após o final da instrução processual com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Porque às vezes o pessoal renunciava só para dizer o seguinte, olha, renunciei, não tenho mais foro por prerrogativa de função, vai ter que mandar para a primeira instância. Nesse meio tempo demorava um monte, até a primeira instância receber isso aí, até processar dava prescrição, era uma estratégia. Aí o STF assentou, já era uma posição jurisprudencial anterior, né, manteve essa posição em relação que a renúncia não afeta cumprido essa etapa do processo, né? Então, se houver aqui a intimação para apresentação das alegações finais, o foro não sofre alteração. Também existe uma limitação do dever de testemunhar por parte dos parlamentares, eles não são intimados, né? Eles não podem falar, inclusive, sobre as informações que tiveram acesso no exercício do seu mandato. É isenção do serviço militar, né? Não é obrigado a servir, inclusive se tem vários parlamentares que são militares. Se o Brasil entrar em guerra e eles precisarem se envolver na guerra, a casa precisa autorizar, né? Nem mesmo a simples manifestação de vontade é suficiente para essa prestação de serviço militar, conforme as anotações ali do José Afonso da Silva. E as imunidades em estado de sítio podem ser suspensas, né, sob determinadas circunstâncias, mas também somente com o consentimento dos próprios parlamentares, ok? Hipóteses de perda de mandato, nós temos ali no artigo 55 essa relação, se o parlamentar cometer as práticas vedadas no artigo 50
E 4, se eventualmente houver quebra de decoro parlamentar, né, não agir com a compostura devida, ou ele faltar a 1/3 das sessões de uma sessão legislativa, salvo sob licença aqui da casa, né, ou missão determinada pela própria casa, perder ou tiver seus direitos políticos suspensos, decisão da Justiça Eleitoral e sofrer condenação criminal com trânsito em julgado. Aí você deve estar se pensando, o que é esse MA e essa mesa? É quem declara, né? Então veja só, quando aparece MA, precisa da maioria dos parlamentares para que haja perda de mandato, beleza? E quando aparece mesa, quer dizer que a simples declaração da mesa diretora já é suficiente para atestar a perda de mandato por parte do parlamentar. Perfeito? Então, a linha A, que é a hipótese, a primeira e segunda hipótese, precisa da maioria. Depois, a terceira hipótese da mesa, mesa e a última, maioria. As comissões, elas se dividem, né, os grupos, vamos falar agora da classificação delas. As comissões podem ser permanentes, permanentes são aquelas que estão previstas no regimento interno de cada uma das casas, elas podem ser temporárias, e as temporárias aí sim se subdividem em algumas categorias, como a especial. A especial, toda vez que tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, depois da própria Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão Especial, ok? Então é uma forma de agilizar a tramitação, né? Cumprir o requisito aqui de tramitação da proposta de emenda à Constituição, ou quando, por exemplo, o pessoal chega à conclusão, olha, talvez a lei de licitações está defasada, vamos fazer um grupo de estudos aqui para ver o que a gente pode dinamizar, de aumentar o rigor para combate à corrupção, ou mesmo da eficiência do procedimento licitatório. Então, vamos fazer um grupo de estudo e tentar fazer algumas audiências públicas, depois a gente faz propostas de alterações legislativas. Se isso acontecer, a gente faz isso por meio de uma comissão especial, que vai ter uma natureza temporária, com o tempo certo para funcionar, ou se não, quando ocorre o término da legislatura, o término dos mandatos daquele grupo de parlamentares, ela se esgota também, beleza? Ela não vai ter previsão no regimento interno da casa, por isso vai manter a característica de temporária. Elas também podem ser aqui as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que vão apurar algum ilícito, investigar alguma coisa determinada, né? Elas podem ser propostas por 1/3, que quer dizer o direito da minoria de investigar a maioria, 1/3 dos parlamentares de cada uma das casas. Pode ser que apareça essa sigla, Comissão Parlamentar de Inquérito, vai virar CPI, mas se ela envolver membros de duas das casas, ela vira CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Beleza? Precisa ter fato determinado e prazo certo para funcionar. Esse prazo aqui, pessoal, é de 120 dias mais 60, prorrogável por mais 60. Fato determinado aqui precisa dizer o seguinte, olha, eu não vou investigar a corrupção no mandato X, eu tenho que investigar o contrato de licitação tal, tá? O contrato originado pela licitação tal. Aí sim, vou conseguir determinar o fato, não fui genérico na especificação do objeto de investigação. Ok? Aqui o prazo que eu havia falado anteriormente, e ainda é possível que haja a comissão externa. A comissão externa, ela também está compreendida no caráter das comissões temporárias, e ela serve quando os membros precisam funcionar fora da sede do respectivo Poder Legislativo. Então, por exemplo, vai ter uma comissão representativa da Câmara que vai acompanhar uma Assembleia da ONU, por exemplo. Aquela é uma comissão externa, eles vão ter que se direcionar lá a Nova York, participar da Assembleia da ONU, e aí depois eles voltam, é feito o relatório, se extingue aquele grupo, aquela comissão, beleza? Então, é possível que haja esse tipo de relação, é possível que haja esse tipo de situação onde os parlamentares trabalham em um lugar diverso da sede da Casa Legislativa. Se isso ocorrer, a gente está diante de uma comissão externa. Ainda existe uma próxima comissão, que é a comissão representativa. É uma comissão de plantão, beleza, pessoal? É aquela comissão de parlamentares que ficam ali de uma espécie de sobreaviso, né? No período do recesso parlamentar. Beleza? Então, aquelas datas que eu falei anteriormente, de 2 de fevereiro a 17 de julho, dia 18 de julho até dia 31 de julho, funciona essa comissão representativa, como uma espécie de plantão do Poder Legislativo. Então, é composta de acordo com a própria composição de plenário, é composta também essa comissão. Está prevista no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal. Depois a gente vai falar sobre o processo legislativo, que pode ser as previsões, né, do processo legislativo ocorrem por emenda à Constituição,
lei ordinária e lei complementar, medida provisória e lei delegada. Aí sobre essa parte do processo legislativo, a gente vai falar num vídeo à parte, para não ficar muita coisa nesse vídeo. Tem alguns detalhezinhos ali que merecem a nossa atenção e por isso a gente grava na sequência, ok? E aí, para finalizar, existe também duas formas de controle, pessoal, previstas ali no artigo 70 em diante da Constituição, que vai falar sobre o controle interno. O controle interno é aquele realizado pelo próprio poder. Então, lembra na sala de aula, lá nas primeiras turmas que a gente estudou, primeira série, segunda série, que a professora saía da sala e deixava, olha, fulano, você anota o nome de quem conversar. Aquele fulano que a professora indicava lá era o controle interno da turma, era alguém do próprio poder, era alguém da própria turma realizando o controle dos atos dos demais. Então todo poder tem alguém que controla essa referência, né? Todo poder tem alguém que controla essa referência e essa atividade, que é o controle interno. Então cada poder tem o seu próprio controle interno. Eu coloquei numa tabelinha aqui para ajudar a gente a entender melhor. O Poder Executivo vai ter a Controladoria Geral da União, o Legislativo vai ter as Secretarias de Controle Interno da Câmara dos Deputados, Secretaria de Controle Interno do Senado Federal, e o Judiciário vai ter o Conselho Nacional de Justiça, previsto lá no artigo 103b da Constituição Federal, beleza? Então cada poder tem o seu. O controle externo, ele é aquele exercido pelo Congresso Nacional com o apoio do Tribunal de Contas da União. Então repare bem que o Tribunal de Contas da União não é o responsável pelo controle externo, ele apoia o controle externo que é realizado pelo Congresso Nacional. Por que externo? Porque é o Congresso Nacional fiscalizando os atos dos demais poderes, né? Então, principalmente aqui, por certo, do Poder Executivo. Saber se está tudo ok, se cumpriu a legalidade, né? Sem maiores transtornos. Então, o controle externo é realizado pelo Congresso Nacional com apoio do Tribunal de Contas da União. O tribunal não tem natureza jurisdicional, é um órgão administrativo, né? Então serve para o apoio desse controle. Então ele tem a regulamentação própria, as formas de atuação próprias ali de um órgão da administração pública, ok? Tem algumas situações sui generis, mas ele não se confunde, apesar do nome, tribunal, não é um órgão do Poder Judiciário, perfeito? Continuamos na próxima aula com a parte do processo legislativo e encaminhamos para concluir com os outros dois poderes. Até em breve.